do Senhor para os irmãos, amém? Vamos estar lendo a palavra de Deus? Salmo 51. Vamos estar lendo o Salmo 51. Que diz assim: Salmo 51, versículo 9: Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. A palavra de Deus diz, irmãos, que um homem conhecido por Davi, que é muito conhecido como um homem segundo o coração de Deus, devido o próprio Deus falar acerca dele, em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, aonde Deus diz: não atenteis para a tua aparência, nem para a tua altura ou estatura, porque eu, Deus, não vejo como um homem. O homem vê o que está diante dos olhos, porém Deus olha para dentro do coração do homem. É por isso que há vários comentários acerca disso, dizendo que Davi é um homem segundo o coração de Deus. E a outra base para essa firmeza é que Davi saberia se arrepender com ninguém. A palavra de Deus diz que ele tinha essa graça em si, de saber se humilhar e de botar toda a honra e toda a glória a Deus. Pois bem, a própria palavra também afirma que Davi era um homem de guerra, de batalha, aonde através das mãos dele Deus deu vitória ao povo de Israel, porque ele sucedeu a Saul. E o reinado de Davi até hoje é um dos reinados mais comentados, porque além de ser um homem segundo o coração de Deus, ele tinha audácia nas batalhas. Ele sabia que Deus estava com ele, a ponto de vários salmos ele escrever dizendo que Deus era o seu protetor, que Deus o guardava, a ponto de vários salmos de relatar que a misericórdia de Deus ia diante dele, que Deus sempre estava protegendo, livrando, e ele via as mãos de Deus através de tudo aquilo que ele fazia. E não só Davi relata acerca disso, como o povo também falava. Quando Davi passava por Jerusalém, ou quando ele passava ali em meio ao povo judeu, alguns comentavam acerca dele dizendo: esse é o homem que Deus separou para governar, para nos instruir, nos ensinar. E além de tudo isso, é um homem que Deus se agrada dele. Então Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque nele havia qualidades que fazia dele um homem separado para Deus. E havia sobre Davi a graça da humilhação, havia sobre Davi a graça do arrependimento, a ponto de no Salmo 51 ele falar sobre isso, a ponto de no Salmo 51 ele confessar o que havia dentro dele. Nós conhecemos a história de Davi, o homem que venceu o gigante Golias, o homem que venceu o urso e o leão, o homem que criou salmos que falou de Deus tremendamente. Como não lembrar os Salmos 23? O Senhor é meu pastor,
e nada me falta. No Salmos 24 ele vai mais além. Ele chega a citar a Deus no seu poder eterno, na sua grandeza íntima, e ele diz: levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? Senhor dos Exércitos é o Senhor. Este é o Davi, que a Bíblia ensina e relata, que a Bíblia demonstra os feitos tremendos da parte de Deus para com ele e dele para com Deus. Em seus cânticos, em suas palavras, havia inspirações de louvores, a ponto de ele tocar uma harpa e o espírito que estava sobre Saul se retirar, porque Deus estava com Davi. Mas o que acontece agora no Salmo 51? O que ele resolve conversar com Deus? O que ele resolve relatar para Deus? Porque ele vem pedir que Deus viesse agora purificar ele de seus pecados e arrancar totalmente a iniquidade que estava sobre ele. É porque Davi chegou a um ponto na excelência do seu reinado que ele pediu que seus soldados fossem ao campo de batalha, e ele ficou em seu palácio. E a Bíblia diz que ele avistou uma moça linda aos seus olhos e chama ela à sua presença através de um servo, onde o próprio servo relata para ele que ela era a esposa de Urias, um dos seus soldados. E Davi peça que traga ela na sua presença, e ganhamos tempo aqui. E a palavra de Deus diz que quando ela chega em sua presença, Davi ali estima ela, a ponto dela se deitar com ele. E agora Davi ali mata as suas vontades, os seus desejos, os seus prazeres, porque aquilo parecia bom aos olhos de Davi. E a palavra de Deus diz que ele escolhe esse pecado durante um ano, ao ponto de Betseba engravidar. E Davi agora, vendo que a situação se agravava, ele pede agora que traga Urias à sua presença e pede que Urias vá se deitar com sua esposa, porque afinal de contas ele estava na batalha, porque afinal de contas ele protegia o povo, e ele era um dos soldados que vivia para serviço de Davi. E Urias disse: como eu posso ir me encontrar com minha esposa, sabendo que o rei está em seu palácio e precisa de alguém para tomar conta da entrada, e precisa de alguém para estar no campo de batalha, porque afinal de contas o povo está à luta. E aí Urias fica na porta do palácio. Davi tenta agora de todo feito trazer ele à mesa e ali participar eles de vinhos, a ponto de Urias ali se embriagar e agora tentar levar que Urias vá se deitar, mas Urias de modo algum vai se deitar com Betseba e fica à porta do palácio. E a palavra de Deus vai dizer que Urias, que Davi agora vendo que não tinha alcançado êxito no seu pensamento, ele pede agora que Joabe coloque Urias à frente do campo de batalha. O engraçado é que a carta que levou foi o próprio Urias. O engraçado é que a carta que determinava a sua sentença estava com Urias. Urias recebe a carta de Davi e leva a Joabe. Joabe lê a carta e coloca Urias na frente do campo de batalha, a ponto de agora Urias morrer. E manda o recado a Davi dizendo: Urias morreu de frente do campo de batalha. Davi agora tinha alcançado êxito em seu pensamento, porque afinal de contas ele, na sua linha de raciocínio, ele tinha eliminado o problema. Mas aos olhos do Senhor nada está encoberto. E a palavra de Deus vai dizer que agora Deus vai resolver tratar com Davi. O profeta vem e anuncia uma palavra. Davi desvenda ela dizendo: esse homem é digno de morte.
E o profeta fala para Davi: este homem, Davi, é você. E quando Davi ouve essa palavra, ele relata algo muito importante, aonde nós encontramos no Salmo 51. Davi diz: pequei contra Deus. O pecado estava consumado em Davi, a ponto dele reconhecer que tinha pecado. A Bíblia diz que ele se joga em cinzas para que Deus poupasse a vida da criança. E Deus não poupou. A palavra de Deus diz que Deus perdoou o pecado de Davi, mas lançou uma palavra sobre ele dizendo: a espada, Davi, jamais se apartará da tua casa. Por que eu trago esta palavra? Por que Deus me inspira a ler esse texto? Porque nesse texto está o eixo de toda a humanidade, aonde relata o Criador e a criação, aquele que todas as coisas observa e vê, a ponto de desvendar a vida de Davi. E o que Davi fazia em oculto, Deus permitiu que fosse feita a presença de Deus. Filho, Absalão tenta tomar o reinado do próprio pai. O outro abusa da própria irmã. O outro tenta fazer de tudo para que agora fosse bem sucedido e tomasse o trono que tanto almejava. Alguns tomaram as suas mulheres em público. E a palavra de Deus diz que foi concretizando conforme Deus tinha falado. Davi resolve agora voltar para Deus. Davi agora resolve conversar com o Senhor. E ele começa a criar o Salmo 51, dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a benignidade, e apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das suas misericórdias. Lembra que eu falei que Davi sabia falar da misericórdia de Deus como ninguém? E ele pede para que Deus apague as transgressões dele, viesse a aniquilar totalmente, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica do meu pecado. A palavra purifica do meu pecado é definição única de algo que a pessoa reconhece que cometeu. E no caso de Davi, ele reconhece que sobre ele estava o pecado. Qual o pecado? A morte de Urias, que foi um homicídio. Segundo pecado, ele tomou a mulher do próximo como sua. Terceiro pecado, ele no seu coração, ele desejou, praticou, arquitetou o mal. O quarto pecado, ele fez que aquilo que estava em sua mente fosse colocado em prática. Um homem que era conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Irmãos, observa, não é porque nós oramos, não é porque nós consagramos, não é porque nós lemos, buscamos conhecimento acerca da palavra, isso significa que nós vamos estar afastados dos desejos da carne. Isso não significa que nós vamos estar livres dos prazeres do mundo. Pelo contrário, quanto mais nós determinarmos em conhecermos a Deus, a buscarmos a Deus, mais o mundo vai se levantar contra nós. Isso seja em todas as áreas. É por isso que a edificação tem que ser construída sobre a rocha. É por isso que nós temos que reservar a nossa vida em consagração, tendo entendimento daquilo que é santo e daquilo que é profano. Porque tem um versículo que diz que o coração do homem é enganoso. Se nós se deixarmos levarmos pela nossa emoção ou pelos nossos desejos, nós nos afastaremos completamente da presença do Senhor. Lembra da questão de Eva, de Adão? Eles comeram do fruto da árvore porque viu que era bom aos seus olhos. E na linha de pensamento a serpente induziu a eles com a questão que eles se tornariam igual a Deus. Porque eles teriam conhecimento daquilo que é bom e daquilo que é mal. Irmãos, ainda que sejamos separados, consagrados, ainda que buscamos o conhecimento acerca da Escritura, sempre vai haver algo em nosso caminho
para tentar nos conduzir e nos afastar da presença do Senhor. Lembra da questão de Sansão? Um homem cheio do Espírito Santo de Deus? Não é isso que diz o versículo 11 do Salmo 51? Que Davi pede para restituir o Espírito Santo, ou seja, não aparte de mim o teu Santo Espírito. Você está entendendo como é forte essa questão daqueles que são separados por Deus? A Bíblia diz que Sansão brincou com os prazeres, ele brincou com os deleites, a ponto de morrer cego, agarrado sobre uma coluna. Irmãos, você lembra a questão, que agora vou mais para o Novo Testamento, a questão do filho pródigo, aonde o próprio Jesus se refere sobre ele, dizendo que ele fazia parte de um reino, e agora ele pede aquilo que cabia a ele, ao Pai, o Pai concede, e ele vai ver as segundas desilusões do mundo, porque afinal de contas ele conhecia aquilo que era parte de um reino, aquilo que era bom, mas agora ele conheceu aquilo que era mal. Por quê? Porque como ele tinha condições, ele ficou rodeado de amigos e pessoas, mas conforme foi acabando as suas condições, a Bíblia diz que ele se acaba só, a ponto de apacentar e cuidar de porcos, e sentir desejo de comer das bolotas que os porcos comiam. E o versículo relata o que o filho pródigo diz: e tornando ele em si. Quer dizer o quê? Que quando nós estamos com Deus, nós temos consciência, nós somos guardados e protegidos, porque luz para o nosso caminho e lâmpada para o nosso pé é a palavra do Senhor. Deus nos guia, como o próprio Jesus disse: eu sou o caminho. João 10 diz que ele é o bom pastor, e a ovelha ouve a sua voz. Como pode um homem de Deus, uma mulher de Deus, se apartar ou se afastar dos caminhos do Senhor? É só dar ocasião para aquilo que a humanidade mais gosta: os desejos e os prazeres da carne. Qual são elas? Concupiscência, desejos impróprios, prostituição, idolatria, fornicação, adultério, avareza do coração, malícia, desejos pecaminosos. Então nós vivemos num mundo secular, aonde nós estamos cercados ao nosso redor por todo tipo de mal. Porém, a palavra de Deus diz que aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque quando nós buscamos o reino de Deus, nós conhecemos a verdade, e Ele é fiel para julgar-nos conforme a sua justiça, nos guardando no seu caminho santo. Hoje eu trago essa palavra de repetição para você, lhe dizendo: você pode estar cercado, rodeado de todos os lados, você pode ter conhecimento, fama, você pode ter pessoas que se dizem ser amigas, mas se estiver fora dos preceitos bíblicos, simplesmente é desilusões do mundo. Busca a palavra do Senhor, busca compreender como Davi fez, busca reconhecer como ele fez, porque eu uso para o homem e para a mulher, aquele que reconhece os seus pecados e confessa perante o Senhor. Não é isso que diz a palavra? Confessa o seu pecado e alcançará a misericórdia. Termino. Crie em mim, ó Deus, um coração puro, e em mim um espírito reto, e não me lance fora da tua presença. Deus é justo, Deus é fiel e é verdadeiro. Ele não quer que nós se perdamos, pelo contrário, Ele nos mostra o que é bom, Ele nos guia pela justiça, para que nós não nos afastamos do caminho dele e não saímos fora da tua santa presença. Honroso para o homem, honroso para a mulher, é servir a Deus, reconhecer que nele, que nem Paulo disse, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ei, busque a Deus, conheça mais acerca dele, faça como Davi
santo e apartar-nos daquilo que é profano. Que Deus nos abençoe e fique com essa palavra no nome de Jesus.